Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que, querendo ou não, mexe com a vida de todo mundo: o direito de família. Pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas no fundo, a ideia é bem simples: proteger as pessoas em alguns dos momentos mais fundamentais da vida. Hoje, a gente vai desvendar duas peças-chave dessa proteção, olhando direto para o que a lei diz sobre nossos relacionamentos e, claro, sobre a segurança das crianças. Para guiar nossa conversa, vamos focar em duas perguntas bem diretas. Primeiro, como a lei enxerga e ampara aqueles casais que constroem uma vida juntos, mas sem o papel do casamento? E a segunda, que é talvez ainda mais séria: o que acontece com uma criança quando por algum motivo ela perde a proteção dos pais? Qual é a rede de segurança que a lei oferece? Vamos atrás dessas respostas. Então, vamos começar pela primeira grande questão. Hoje em dia, a gente sabe, muitas famílias se formam sem aquela cerimônia tradicional de casamento. A lei brasileira está atenta a isso e reconhece essa realidade com um conceito super importante: a união estável. A palavra-chave aqui é união estável. E o que define isso não é um documento, sabe? É a vida real. Para a lei, o que importa é se a convivência é pública, quer dizer, todo mundo vê como um casal, se é contínua e, o mais importante de tudo, se existe a intenção clara de formar uma família. É esse o objetivo que transforma o relacionamento em algo com status legal. Agora, olha, um ponto importantíssimo para não ter confusão. União estável não é a mesma coisa que concubinato. A lei é bem clara nisso. O concubinato acontece quando uma das pessoas, ou as duas, ainda é legalmente casada com outra e não está separada de fato. A diferença é gritante. A união estável é um projeto de família que tem direitos, tem proteção. Já o concubinato não recebe esse mesmo tratamento pela lei. E essa proteção toda vem com responsabilidades, né? Bem parecidas com as do casamento: lealdade, respeito, ajuda mútua. E aqui vem uma consequência prática gigantesca. A menos que o casal faça um contrato dizendo o contrário, tudo que eles comprarem durante a união pertence aos dois. É o chamado regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que, sem um acordo por escrito, a divisão do patrimônio lá na frente pode ser bem complicada. Bom, saindo agora um pouco das relações dos casais, a gente entra na segunda parte da nossa análise. E aqui o assunto é uma das funções mais sérias da lei: garantir a segurança de crianças e adolescentes justamente quando eles estão mais vulneráveis. Vamos falar sobre a tutela. A pergunta aqui é muito direta e bem séria. Em que momento uma criança precisa que a lei intervenha para nomear um guardião legal para ela? Vamos dar uma olhada nessas situações. Pois é, a lei age nos cenários mais difíceis que a gente pode imaginar. Como a gente vê aqui, a tutela acontece quando os pais falecem, ou quando são declarados ausentes pela justiça, ou ainda quando eles perdem o direito de cuidar dos filhos por uma decisão judicial em casos de abuso ou abandono, por exemplo. É basicamente a rede de segurança máxima do sistema. Ok, então, uma vez que a gente entende que um tutor é necessário, vem a pergunta: quem é que assume essa responsabilidade imensa? A lei não deixa isso por acaso, não. Existe uma ordem de preferência bem clara. A lei cria uma espécie de hierarquia, um passo a passo. Como o slide mostra, a primeira opção é sempre a escolha dos próprios pais. Eles podem deixar indicado em um testamento quem eles querem que seja o tutor. Se isso não foi feito, aí a lei olha para a família: avós, tios, parentes próximos. O juiz vai avaliar quem tem as melhores condições. E só em último caso, se não tiver nenhum parente apto, aí sim o juiz vai nomear alguém de fora, uma pessoa que ele considere adequada para essa função. E olha, tão importante quanto saber quem pode ser tutor é saber quem não pode de jeito nenhum. A lei cria uma lista bem clara para proteger a criança. Pessoas que devem dinheiro para o menor, que são inimigas declaradas da família ou que foram condenadas por crimes graves, essas estão automaticamente fora. O foco é sempre, sempre a segurança do menor. A lei também tem um lado bem realista. Ela reconhece que nem todo mundo, mesmo sendo qualificado, tem condições de assumir uma tutela. Pessoas com mais de 60 anos, quem já tem mais de 3 filhos para cuidar, ou militares em serviço, por exemplo, podem pedir uma escusa. É basicamente um pedido formal para serem liberados dessa baita responsabilidade. Tá, mas na prática, no dia a dia, o que um tutor realmente faz? O papel vai muito além de só cuidar da criança. Envolve uma responsabilidade administrativa e financeira enorme. Vamos ver os detalhes. Esse slide aqui mostra perfeitamente a divisão de tarefas. De um lado, a gente tem as coisas do dia a dia que o tutor pode fazer, como representar o menor e administrar as despesas.
Do outro, as decisões mais pesadas, que precisam do ok do juiz, tipo vender um imóvel, pagar dívidas antigas ou aceitar uma herança em nome da criança. É um sistema de freios e contrapesos para proteger o patrimônio do menor. E tem umas linhas vermelhas que simplesmente não podem ser cruzadas. A lei aqui é taxativa. Mesmo que o juiz permitisse, um tutor jamais pode comprar para si mesmo um bem do menor ou se beneficiar do patrimônio dele. Qualquer negócio desse tipo é considerado nulo, inválido. A proteção contra o conflito de interesses aqui é total. Com tanto poder e responsabilidade na mão de uma pessoa só, como é que a lei garante que tudo vai ser feito direitinho? A resposta está num sistema bem robusto de supervisão e prestação de contas. A lei cria várias camadas de controle, sabe? Um juiz pode até nomear um protutor, que é uma pessoa cuja única função é fiscalizar o que o tutor principal está fazendo. Além disso, o tutor responde com o próprio bolso por qualquer prejuízo que ele causar. E, talvez o mais importante, a cada 2 anos ele é obrigado a apresentar uma prestação de contas detalhada para a Justiça. Nada fica escondido. Bom, como todo arranjo legal, a tutela não é para sempre. Ela tem um começo, um meio e, claro, um fim. Vamos entender quando e como ela termina. Uma coisa importante é que a obrigação de ser tutor não é vitalícia. A lei estabelece um prazo de serviço obrigatório de 2 anos. Depois desse tempo, o tutor pode pedir para ser substituído. Isso garante que ninguém fique sobrecarregado para sempre. Claro, ele pode continuar se quiser e se o juízo achar que é o melhor para a criança. E aqui tem uma distinção final que é muito bem ilustrada. Para a criança, a tutela acaba quando ela faz 18 anos ou quando é adotada, porque aí ela ganha uma nova família legal. Já para o tutor, a função dele termina no final do prazo, se ele for dispensado, ou, claro, se ele for removido por não cumprir bem o seu papel. No final das contas, o que a gente viu hoje, tanto na união estável quanto na tutela, é a mesma ideia em ação. O direito de família existe para trazer clareza, estabilidade e, acima de tudo, proteção. Seja para reconhecer o valor de uma vida a 2 ou para amparar uma criança no momento mais difícil possível, o objetivo é sempre o mesmo: proteger. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? As famílias estão sempre mudando, sempre evoluindo. A grande questão que fica é como essa estrutura legal que a gente analisou hoje vai precisar se adaptar para garantir que essa promessa de proteção alcance todas as novas formas de família que a nossa sociedade criar. Obrigado pela companhia nessa análise.